tá? Que tá bando. Apareceu a mensagem aí, basta você clicar para estar participando. A Josirene levantou a mão. Quer falar alguma coisa, Josirene? Eu acho que não, né? Acho que ela levantou a mão ali. Qualquer coisa você pode ativar o som, Josirene. Isso. Oi, Josirene. Fala comigo, bebê. Fala comigo. A Josilene não falou nada, então vamos ao que interessa, pessoal. Vamos ao que interessa. Vamos lá. Deixa eu ativar aqui para me ver vocês. Eu gostaria de saber o seguinte: quem aqui, escreve para mim no chat, tá? Quem aqui já ministra palestras? Dentro, eu já ministro palestras, eu já ministrei palestras, eu tenho experiência já em ministrar palestras. Ou se você ainda não ministra palestras, eu nunca ministrei palestras, mas eu quero começar a ministrar palestras. Escreve aqui no chat para me entender como está o seu momento, para que eu possa te ajudar da melhor forma possível. Pode escrever aqui no chat. Se você já ministra palestra ou se você ainda não ministra, você pretende começar a ministrar. O Marcel ainda não ministra. Não sei qual assunto falar, Maria Fernanda. A Gisele também nunca. A Natália nunca ministrou uma palestra. Então, a maioria nunca ministrou palestra. Ok. Agora vamos lá. Quero fazer me destravar. Legal, legal. Então, esse é o momento. Esse é o momento. Eu vou pedir para vocês, pode ser, obviamente, não tudo de uma vez, mas eu gostaria de saber se vocês já têm tema, com que vocês trabalham. Vamos começar aqui com o Alê. Pediu o Alê para desativar seu microfone. Com que você trabalha, Alê? Então, enquanto o Alê se programa ali, quem quer falar? O Juan? Juan, fala para a gente com que você trabalha, em que segmento, de onde você fala. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Ah, sim, beleza. Então, eu era empresário na área de pet e resolvi fazer uma transição de carreira, entendeu? Estou partindo para outra área, estou agora investindo na área imobiliária. Estou me Bacana. preparando para entrar nessa área aí. Legal. Você E a fala de gente nem onde, sabe, Juan? né? A gente começa com nicho, não sabe aonde vai, né? Uhum. E a gente vai seguindo aí, mas a pretensão é essa área por enquanto. Você fala de onde? Eu falo de Pouso Alegre. Pouso Alegre, sul de Minas. Sim. Bacana. Agora o Alê. Vamos lá, Ele Alê. está me ouvindo bem aí? Estamos te ouvindo sim. Você fala de onde, meu querido? Legal. Falo aqui de Brasília, meu nome é Alexandre Domingues, ou conhecido como Ale. Eu sou militar do Exército, de carreira da ativa, e em transição de carreira, tá, para a parte de marketing digital. Tá? Eu estou criando uma agência de marketing digital. Legal. Legal. E você pretende ministrar palestras em qual área? Você já tem um objetivo? Não, ainda não. Ainda não. Eu curto muito essa parte de produtividade, inteligência emocional também. Já ministrei uma palestra nesse sentido, uma vez, né? Agora, no Exército, eu estou acostumado a dar instrução, né? Formar o pessoal Tem lá. facilidade de falar em público? Tem. Tá tranquilo, tira de letra.
Tá Vai dar joia. sempre aquele frio na barriga, né? Mas Ah, isso é natural, isso é natural. Mas legal. Pessoal, vamos lá. Eu penso que no primeiro momento aqui, como a grande maioria ainda pensa em ministrar palestras, eu não sei quantos de vocês já têm esse objetivo. Denis, eu quero ministrar palestras, por exemplo, eu quero falar para mulheres empreendedoras. Esse é um objetivo. Ah, eu quero falar para pessoas que estão em transição de carreira. Eu quero falar para crianças em situação de risco, enfim, N públicos. A primeira coisa que você tem que ter em mente é o seguinte: o que você quer falar? Para quem você quer falar? Primeira coisa, o que você quer falar? Para quem você quer falar? Ah, Denis, eu quero dar palestra. Tá, legal, mas para quem? Quem vai ser seu público? Quem são as pessoas que vão parar para te ouvir? Por que elas deveriam parar para te ouvir? Para início de conversa. Deixa eu ativar aqui o Moodle. Então, esse é o primeiro ponto. Como eu disse, talvez muitos de vocês aqui, talvez a grande maioria não me conheça. Meu nome é Denis Alexandre. Eu trabalho com palestras, sou palestrante há mais de, sei lá, mais de 8 anos. Eu já ministrava, né, na igreja anteriormente. Depois eu fiz um curso com Roberto Ginachik, foi considerado um dos maiores palestrantes do Brasil, há algum tempo atrás. E aprendi com ele, através de um curso, algumas técnicas de palestras. Depois eu vim estudando por conta própria, vim ministrando palestras. E hoje eu tenho uma empresa de eventos, a gente ministra palestras pelo Brasil todo. Só no ano passado eu falei para mais de 5.000 pessoas, né, em vários estados em que a gente pôde ter essa oportunidade de ministrar. Então a gente vem adquirindo experiência, não somente através de estudos, mas a experiência prática dos palcos, né? O que fazer, o que não fazer, quando fazer. Então, o principal, assim, para início de conversa, para a gente começar a conversar um pouquinho sobre isso, sobre palestras. Eu também dou mentoria nessa área para mulheres empreendedoras, né? E assim, e aqui em uma hora e meia que a gente vai bater um papo, talvez não dá para resolver todas as dúvidas, mas dá para você ter um start. Aqui você ter um ponto de partida. Por exemplo, na mentoria, é um dia todo, a gente fica de manhã até o início da noite, a gente passando conteúdo e depois tem um período prático, onde os mentorados vão lá para frente do palco, com o microfone na mão, para poder dar uma palestra de 10 minutos. E a gente vai pontuando algumas diretrizes, algumas coisas que cada um precisa melhorar, onde pode aperfeiçoar, o que falar, o que não fazer, como cortar, enfim. A gente dá algumas diretrizes. Aqui a gente não vai ter tempo hábil para isso, mas a gente vai ter alguns starts, como eu disse. Deixa eu só desativar isso. Maravilha. Então, em primeiro lugar, para quem que eu vou falar? Quem é meu público? E o que é que eu vou falar? Por que que as pessoas deveriam parar para me ouvir? Por exemplo, Denis. Por que que o Denis está aqui hoje trazendo um conteúdo sobre palestras? Obviamente porque o Denis tem experiência com palestras. Obviamente porque o Denis experiencializa isso. Ele tem algum conhecimento sobre isso. Então, eu acredito que a primeira coisa que você deve ter em mente para você dar uma palestra é: no que é que eu sou bom? O que é que eu tenho conhecimento? Quais experiências eu já vivi? Ah, eu vou falar sobre transição de carreira. Legal. Você já passou por transição de carreira? Por exemplo, o Alexandre pode falar sobre disciplina. O poder da disciplina, o poder do foco. Sim, porque ele é militar, tem experiência com isso. Então, ele pode ajudar pessoas que têm dificuldade de ter disciplina, de ter foco. Como alcançar o foco? Como alcançar a disciplina? Por exemplo, a Gisele Martins. Gisele trabalha com gestão. A Gisele pode falar sobre gestão para empresários, para empresas, porque ela tem experiência, know-how nesse assunto. É assim, cada um de vocês tem um know-how, tem um conhecimento. Putz, Denis, mas eu não tenho faculdade, não fiz faculdade, eu sei lá. Sobre o que eu posso falar? Você tem que saber sobre o que você vai falar. O que você tem experiência? Qual o seu repertório? Denis, eu sou mãe, criei 4 filhos. Caraca, você tem experiência como mãe. Você pode falar para outras mães. Ah, que idade tem seus filhos? Meus filhos são adolescentes, são jovens, alguns são casados, estão bem-sucedidos na vida. Legal. Você pode ensinar outras mães que estão com crianças pequenas, estão passando por aquele processo.
Inclusive o Pablo fala muito disso, né? O Pablo fala muito disso. Então você tem que pegar o seguinte: no que eu sou bom, o que eu tenho repertório, o que eu tenho experiência, mais do que outras pessoas. Sendo assim, você pode ministrar para pessoas que sabem naquele assunto menos que você. Ah, Denis, eu entendo sobre pet shop, sobre cuidados com animais. Legal. Você pode ministrar para pessoas que não têm esse conhecimento. Por exemplo, de repente eu não tenho conhecimento nenhum ali com cuidar de animal. Então, de repente, eu posso fazer uma mentoria com você, eu posso ouvir sua palestra. Faz sentido, pessoal? Legal, deixa eu só desativar aqui novamente. Caso alguém queira falar alguma coisa, tem um botãozinho aqui que você aperta, que você pode levantar a mão. Logo aí nos 3 pontinhos, você pode levantar a mão para que, de repente, você quiser falar alguma coisa. A Maria Fernanda, pode falar, Maria Fernanda. Olá, Boa tarde, minha querida. Fala de onde? Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Bacana, prazer. Pois não. Prazer. Assim, eu sou fisioterapeuta, eu trabalho com a área de estética. Porém, não era com esse público que eu gostaria de falar, de trabalhar assim. Eu quero mudar totalmente de área. Eu gostaria de atuar com outras coisas. Só que eu também me sinto perdida, porque se for para atuar com outras coisas, eu vou estar reproduzindo conteúdo de outras pessoas, que nem um assunto que eu me identifiquei muito foi sobre o amor e o perdão, mas eu vou estar reproduzindo o conteúdo que eu aprendi na aula do Pablo. E, sei lá, eu não acho que é algo que fica legal eu reproduzir um conteúdo adquirido de alguém. Não sei, eu Depende. queria um direcionamento. Vamos lá. Suponhamos que pegue... Deixa eu pegar um livro qualquer. Eu vou pegar um livro, esse livro aqui, Mentes Milionárias. Eu vou dar uma palestra sobre esse livro. Pessoal, eu vou dar uma palestra, vai ter uma palestra amanhã, aqui na minha cidade, tal hora, eu vou falar sobre mentes milionárias, baseado nesse livro, do autor fulano de tal. Pronto. Quantas pessoas vão ter lido esse livro? Sei lá, talvez 1, 2, 10. Porque eu preciso ter o conhecimento sobre esse assunto, ter lido o livro, né, e saber ministrar a palestra sobre o livro. Não tem nada demais, você pode falar sobre o conteúdo do papo, pode falar inclusive sobre o seu repertório. Já teve momentos na sua vida em que você precisou perdoar alguém? Você já pediu perdão para alguém? Pois é, você tem experiência. Faz sentido? Faz, obrigada. É joia, minha querida. Alguém mais quer falar algo? Gente, eu acho que aqui é mais questão de tirar dúvida, de dar alguns nortes para vocês. Porque geralmente na mentoria a gente tem um passo a passo, como você cria a sua palestra do início, meio e fim, como que você finaliza a palestra, questão da sua performance no palco. Então, eu queria entender o que vocês estão se mais buscando aqui nesse momento, para eu poder ajudar vocês de uma forma mais, talvez mais clara. Boa tarde. Boa tarde, é o Pedro? É isso. É porque eu tô, faz tempo atrás daquela mãozinha, eu não achei não. Eu resolvi falar logo. Legal, pode falar, Pedro. Tudo bem, meu querido? Tudo bem? Como é teu nome? Eu esqueci. Denis, Denis. Prazer, meu nome é Pedro, Denis. prazer. Quando divulgaram no grupo, eu achei interessante, porque eu acho que tudo que a gente aprende é válido, né? Sim, Eu nunca imaginei dando palestra, não sei nem se eu vou levar a ideia de... Mas acho que o aprendizado de você poder perder esse medo de poder falar em público já é um grande valer que em algum momento da sua carreira você atua em você qual vai área, precisar. Pedro? Hã? Você atua em qual área? Hoje eu sou corretor de imóveis, mas eu sou formado, hoje eu não atuo mais na minha área, devido à pandemia eu tive que me recolocar, tive que fazer uma transição de área, né? Hoje eu sou corretor de imóveis. Resolvi seguir como carreira mesmo, estou aí já há 3 anos já na luta aí. Mas Bacana. eu comecei a ter esses insights, essas ideias devido ao Pablo, né? Seguindo o Pablo, tem algumas coisas que ele de princípio que ele segue que me chama a atenção que eu sigo, né? Sou cristão, então tem esses princípios me chamaram a atenção. Então eu comecei a ver assim, como cristão eu comecei a ler a Bíblia
Ah, mas eu vou praticar esse negócio porque eu tenho medo de falar em público, sempre tive. Eu tive que fazer um ano de consultas psicológicas para trabalhar esse medo para eu poder apresentar meu trabalho de curso, meu trabalho de formação, né? Uhum. Formar educação física. Então, eu fiz um tratamento com o psicólogo o ano inteiro para poder falar para a bancada, né? Então, devido ao Paulo, quer saber? Eu vou fazer um negócio diferente, eu vou arriscar. Então, eu comecei a fazer alguns stories no meu Instagram profissional sobre Provérbios, que é um livro que eu gosto muito. Comecei a falar sobre de cada capítulo, cada dia um capítulo. Para começar a trabalhar esse medo de câmera e tudo mais. E hoje eu estou bem desenvolto do que eu era antes, né? Eu fiz uma parceria com a APS, que é a Associação de Profissionais de Segurança Pública aqui do Ceará, e toda semana eu tinha que fazer um vídeo com eles para poder divulgar para os associados o que, é que eu estava fazendo lá, né? Então isso Uhum. também me ajudou muito. Quando eu vi a Gisele botando no grupo, eu achei interessante para saber o que é que eu posso aprender realmente com uma pessoa que já atua na área, né? Já que eu só faço isso para destravar meio, como diz o Pablo, né? Para destravar esse medo e essa ideia, sabe? Então, assim, o que é que eu posso aprender com você? Ou que dica você pode me dar? Eu já entendi que um assunto que você domina, uma coisa que você gosta, que você tem muito domínio sobre aquele assunto, aquele produto, e eu achei isso muito válido, sabe? Então, essa é a minha ideia de estar aqui e aprender com todo mundo aqui, que todo mundo aqui está aprendendo, na realidade, né? Sim. Legal. Você vê, Pedro, ouvindo você, você fala, é uma pessoa que fala bem. Você fala bem. Então, você já Ah, domina. obrigado. Então, talvez, vou te dar um exemplo. Eu, quando era criança, ah, entrando ali na adolescência, eu fui uma criança que fui criado, meu pai era um pouco mais autoritário, enfim, aquela coisa. Quando adulto fala, a criança tem que ficar calado. Então, era a criança mais tímida, era uma criança mais calada, não era uma criança falante. Então, eu tive muito, como o Pablo fala, os bloqueios, né, que a gente tem quando criança. E muitos desses bloqueios, pessoal, são os que hoje impedem você de falar em público. Deixa você com medo. Aí você gagueja, aí dá aquela sudorese, você começa a suar, você começa a ficar em pânico, com medo do que os outros vão pensar, medo do julgamento, medo do não merecimento de estar ali. Uma das coisas que eu notei, isso foi uma auto-percepção que eu tive, eu falava muito rápido. Ainda falo às vezes, mas hoje eu me controlo mais para falar com vocês. Eu falava muito rápido. Então eu falava tudo bem com você, blá, 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 e falava a pessoa, não estou te entendendo, repete, não entendi o que você falou. Porque eu falava muito rápido. Eu tinha essa percepção, falei, caraca, eu estou falando muito rápido. Aí eu passei por uma fonoaudióloga e ela falou, você precisa falar mais rápido, vai fazer tais exercícios. Eu comecei a trabalhar isso. Abrir mais a boca, procurar ter uma dicção um pouco melhor, falar mais devagar, controlar a respiração. Tudo isso são exercícios que ajudam a você falar mais rápido, mais devagar. E por que eu falava rápido? Olha que interessante. Por que eu falava rápido? Porque eu não queria tomar o tempo das pessoas. Eu tinha que falar rápido, porque eu não achava merecedor do tempo de gastar o tempo das pessoas. Que as pessoas parariam para me ouvir. Pedro, putz, quem que sou eu para falar com o Pedro? Quem sou eu para falar com a Adriana? Por que a Adriana vai parar para me ouvir? Então eu falava rápido para me livrar logo daquilo, para que eu tivesse uma oportunidadezinha de ser ouvido. E eu comecei a notar isso, eu tive que trabalhar esse bloqueio em mim. Quando eu ressignifiquei isso, quando eu trabalhei isso em mim, acabou, já era. Aí hoje eu controlo minha respiração, falo mais devagar, porque eu sei que a mensagem que eu carrego é muito maior que o mensageiro. Outro insight, a mensagem que eu carrego é maior que o mensageiro. A minha mensagem, ela pode mudar vidas. A minha mensagem é poderosa. A mensagem que eu trago pode ressignificar vidas, ressignificar profissionais. Então, de repente, alguém que está aqui hoje nessa sala, putz, estou bloqueado. Mas, de repente, vai ouvir essa mensagem e vai falar, virei a chave. A partir de agora, eu sei o que está me travando. Então, a mensagem é muito maior que o Denis. O Denis é um mero mensageiro. A mensagem é muito mais poderosa. A mensagem é muito mais poderosa. Então, quando você está ciente disso, aí você começa a destravar. Então, quando eu era criança, eu era muito, muito tímido. Aí eu fui trabalhando na igreja, ali ministrando para outros adolescentes, pregando a palavra, aquela coisa toda. Ali eu fui destravando e fui aprendendo. Depois, mais tarde, ali com meus 30 e poucos anos, eu fiz o curso com o Roberto Nachik de comunicação, de oratória, enfim.
e me destravei. E hoje a gente está aí. Mas a gente nunca sabe tudo. Por exemplo, eu tenho percepção, a minha dicção não é uma dicção boa. Até o Marcos Paulo, que trabalha com o Pablo também, ele fala sobre isso, né? Que a dicção dele não é tão boa. E ele tem percepção disso, tem conhecimento disso, e ele trabalha isso com exercícios. É o que eu também faço. Eu procuro melhorar, falar mais rápido. Porque eu vejo que eu estou embalando, opa, Denis, você está acelerado, pisando no freio, e vou mais devagar. Por quê? Algumas pessoas pegam, mas nem todas. Eu tenho que adaptar minha linguagem de acordo com o meu público. Então, eu tenho essa percepção. O que está me travando? Aí eu volto lá atrás da minha infância. E cada um de vocês pode fazer esse exercício. Como que eu era na minha infância? Que tipo de criança que eu era? Como que era meu pai? Eu tinha liberdade para conversar com meu pai, com minha mãe? Eles davam liberdade na mesa para eu conversar? Eu era uma criança que eu tinha essa liberdade? Aí você começa a lembrar de ocasiões. Nossa, eu lembro desse dia que eu fui falar, meu pai me chamou a atenção. Esse dia eu fui falar, minha mãe me cortou. E toda vez que eu procurava falar, eu apanhava. E toda vez, sabe, você começa a lembrar, cada um vai puxando na sua história. Onde foi que aconteceu essa trava, esse bloqueio? Onde que tudo começou? Porque teve um início. Teve um início. Sinceramente, Denis, Sim. eu não sei te responder essa pergunta, porque eu não sei onde é que está essa trava, entendeu? Porque aqui em casa, acho que eu sou o único que não consegue falar, assim, não é que eu não consiga falar, eu mesmo acho que eu criei um próprio bloqueio de medo. Por exemplo, eu comecei essa história de enfrentar meus medos devido ter conhecido o Pablo pelo Instagram, né? Devido à política e tal, e tal, e tal, e tal. Assim, eu falei, meu irmão, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o que tem de bom para ele me ensinar e vou aplicar em mim. Eu não vou perder nada com isso, eu vou ganhar. Uhum. Né? Então, eu cheguei para minha gerente, eu estou só explicando um pouquinho para não atrapalhar os outros também, que acho que um pouco da minha dificuldade pode ser um pouco da dificuldade de alguém, eu Sim, acredito claro. nisso. Né? Eu cheguei para minha gerente e falei assim, toda semana a gente tinha chamado matinal, que eram as reuniões de alinhamento lá da construtora. Aí eu falei assim para ela, gerente, fulana, deixa eu ministrar essa matinal, que era um negócio todo pronto, era só para eu falar na frente e explicar a campanha da semana, a campanha do mês, da costura. Era só isso, sabe? Aí eu pedi isso aí, mas foi de livre e espontânea vontade, porque ela falou uma vez uma coisa interessante. Às vezes a gente quer contratar o melhor cara das vendas para dar um curso, às vezes o cara do lado vende muito bem, é tão bom quanto aquele cara que, devido à rede social, destacou muito, e ele não é aquele cara de figura pública, né? Mas que vai ajudar o colega, o amigo ali, na hora de desenvolver essa parte de vendas, né? E de qualquer assunto que seja. Ideia dela, eu fiquei pensando, poxa, eu sou bom nisso. Custa nada eu ajudar. Eu já gosto de ajudar as pessoas, por si só. Por ser cristão, por a Bíblia, por Jesus me ensinar assim, cara, ajude o próximo. Eu sempre tive esse prazer. Mas você já fala em público, né, Pedro? Hã? Você já fala em público, né? Hoje, mais ou menos, Sim. né? Eu falava muito da costura. Você está falando aqui para 15 pessoas, olha. Nesse caso aí sim, né? Nesse caso eu falava 15 pessoas. Não tinha me tocado. É isso, meu amigo. É. E qual a diferença de falar para 15, 50 mil? É a mesma coisa. É isso que eu falo. É a mesma coisa. Você já tem o dom, só vai e fala. Só abre a tua boca e fala. Só isso. Só isso. Você já está aqui falando. Qual é o teu bloqueio? Você não tem bloqueio nenhum, meu irmão. Parando para pensar. Parando para pensar. Ué. Tá? Gisele, Obrigado. pode falar, minha querida. Não está saindo o teu som, Gisele. Também não estou ouvindo. Está me ouvindo agora? Agora sim, minha querida. Ah, beleza. Primeiro, tudo bem, gente? Boa tarde. Primeiramente, parabenizar também o Pedro aí agora, porque ele vem conversando comigo há alguns dias. Tua esposa está aí, Pedro? Tá, não. Ela teve um pequeno imprevisto. Acho que ela vai chegar atrasada, se der tempo. Ah, tá. Não, mas vai ficar gravado, depois ela assiste. Os dois, né? Ok. Se mostrar
Obrigado. Te parabenizar, porque, igual o Denis acabou de falar, você está falando para 15 pessoas, eu senti, Denis, a hora que você falou para ele que ele estava falando para 15 pessoas, ele ficou todo vermelho. E é o que eu sinto também. Eu realmente tenho uma séria dificuldade, Denis já me conhece há um tempo, já sabe disso. E uma das questões, Denis, que o pessoal trouxe para mim, que queria saber, eu vou colocar aqui dúvida do pessoal que veio reportar a mim. Primeiro era o tema, você já conseguiu esclarecer sobre o tema, que o tema tem a ver com a pessoa, com a personalidade, né? Alguns querem mudar o tema, mas tem que saber dominar também o tema que quer falar. E outras pessoas me perguntou sobre a desenvoltura da palestra, quanto tempo que era bom a duração de uma palestra. Essas foram algumas perguntas que me fizeram para tirar a dúvida com você. Está aberto aqui também a todo mundo que queira, acho que esse é o momento, a gente está tirando dúvida. E sobre esse roteiro da palestra, Denis, o que você indica, né? Quanto tempo cada tópico, não sei. O que você pode estar falando? Então, assim, uma breve descrição que você faz para passar para a gente, porque a gente tem uma tarefa a cumprir, né, dentro da mentoria do Pablo, que é realizar uma tarefa até então no final desse mês, tá? Aí o final do mês, mas quem não puder no final do mês, a gente está aqui para aprender e para realizar até o próximo mês, para cumprir essa tarefa. O que você pode dar mais orientação aí, Denis? Obrigada. Eu vou pegar aqui o material, então. Obrigado, Gisele. Obrigado. Vou pegar o material que eu tenho aqui, vou compartilhar a tela com vocês. Geralmente eu dou na minha mentoria para as meninas. Cadê? Compartilhar a tela. Isso. Está aparecendo aí para vocês, pessoal? Minha tela está aparecendo para vocês? Ótimo. O que você vai fazer antes da apresentação? Aliás, antes disso, eu queria passar uma coisa. Deixa eu ver, cadê? Programação. Tá. Isso aqui é importante. O que causa o erro, o medo de falar em público? Né? A pessoa fala, tenho medo de falar em público. O que causa isso? Vamos lá. Primeira coisa, falta de conhecimento sobre o assunto. A pessoa não domina o assunto. O cara fica com medo. Nossa, sobre o que eu vou falar? Se você não domina o assunto, obviamente você vai ter medo. Suponhamos que eu vou falar sobre engenharia. Caraca, eu não entendo nada de engenharia. Então, eu não tenho domínio sobre o assunto. Obviamente, eu vou errar, eu não vou conseguir falar, eu vou chegar lá, vou gaguejar, porque eu não tenho conhecimento sobre o assunto. Segundo lugar, falta de preparo. A pessoa não se prepara. Foi a Maria Fernanda que falou sobre perdão, né? Que ela fala sobre perdão. Como é que você se prepara? Lendo livros, ouvindo conteúdo de pessoas que falam sobre perdão. E você vai treinar isso. Como que eu treino deles? Vou falar daqui a pouquinho. Já vou passar rapidinho aqui, porque é muito conteúdo, não dá para a gente se estender longamente, mas só para vocês terem algumas noções. Depois vai ficar gravado também, vocês podem ter acesso aqui e copiar. Falta de ordenação lógica do pensamento. Não sei se aconteceu com vocês, já aconteceu comigo. Você vai numa palestra, você sai da palestra e fala, caraca, o que o cara falou mesmo? Você não sabe por quê. Não tem início, meio e fim. Não tem uma ordenação lógica do pensamento. Ele vai na frente, volta atrás, e volta, e repete. Vira uma bagunça a palestra. Então, você foi lá, o cara falou durante 1 hora, no fim você fala, o que eu aprendi com isso daqui? Você aprendeu como não dar palestra. Porque a palestra tem que ter um ordenamento lógico. Você chegou diante do seu público, sua palestra tem que ter o início, tem que ter a introdução, tem que ter o meio, o desenrolar, a argumentação, e tem que ter a finalização. Como que você vai finalizar essa palestra? Tem que ter uma ordenação lógica, como tudo na vida. Falta de autoconhecimento, gestão das emoções, é aquilo que eu falei. O que está me impedindo de subir no palco? O que está me impedindo de subir no palco? Por que eu chego lá e estou tremendo? Por que eu estou com vergonha? O que causa essa vergonha? Será que é o bloqueio de automerecimento? Qual é o bloqueio que está me impedindo de subir lá em cima? Será que eu estou pensando o seguinte, me preocupando demais? Será que eu não estou me preocupando demais com o que as pessoas estão pensando sobre mim? Nossa, eu vou subir lá em cima e vou falar do meu cabelo. Ah, vou falar do meu nariz, que meu nariz é grande. Ah, vou falar da minha roupa. Ah, vou falar da minha estatura. E a gente começa a se preocupar demais com o que os outros vão pensar a nosso respeito, vão falar a nosso respeito, e isso cria um bloqueio. Isso cria um bloqueio.
Mas aí, pessoal, vem uma... Vou dar aqui uma chave para vocês de $1 milhão. O que é essa chave, Denis? Quando eu subo no palco, não se trata de mim, se trata do outro. Eu estou ali não para aparecer, não para dar show. Não, eu estou ali para servir. Estou no palco para servir. Quando eu subo no palco para servir, o meu olhar está o quê? Está nas pessoas. Por exemplo, eu estou aqui nessa sala, né? Aqui é como se fosse um palco aqui. Eu estou aqui ministrando, ajudando vocês. Eu estou aqui no intuito de ajudar. Quando eu estou no intuito de ajudar, eu não vou me preocupar. Nossa, será que vão achar o que do ambiente? Será que vão se preocupar demais com o nariz? Será que vão achar que eu falo rápido? Nossa, será que vão falar da minha boca? Será que, sabe? Isso não faz sentido nenhum para mim, porque eu estou aqui para ajudar. Eu tiro o meu olhar, paro de ficar olhando para o meu umbigo, começo a olhar para as pessoas, para as necessidades das pessoas. Como que eu posso ser útil? Como que eu posso servir? Como que eu posso servir cada um de vocês? E daí o olhar já não é mais sobre mim, é sobre a pessoa. Então, para de ficar pensando em mim, porque, gente, vamos falar sério. Por que eu tenho medo de subir no palco? Porque, na verdade, eu sou um baita de egoísta. Pronto. É egoísmo. Eu estou pensando em mim. Eu estou pensando no que vou falar sobre mim, no que não sei o que tem sobre mim. E se eu errar? E se eu cair? E se eu gaguejar? E se eu esquecer? Está vendo que tudo é eu? Então, quando eu tiro esse olhar do eu e passo a olhar para o outro, como que eu vou servir o outro? Muda tudo de figura. Não importa se eu vou esquecer. Não importa se vai acontecer. Não importa. Aí eu vou subir lá, por quê? Para ajudar o outro. Porque eu tenho um conhecimento que pode ajudar o outro. Cadê a menina? Deixa eu só pegar aqui, acho que é a Fernanda, né? Maria Fernanda, falou sobre perdão. Gente, quando eu vou subir e falar sobre perdão, eu sei que tem pessoas na plateia que estão machucadas, que estão feridas, estão brigadas com o marido, estão brigadas com o filho que está brigado com o pai. E quando eu falo sobre perdão, eu estou curando vidas, estou curando relacionamentos. Já não se trata mais de mim, se trata do outro. E aí, sabe, me desculpe, dane-se o Denis. Dane-se o Denis. É sobre o outro, não é sobre mim. Faz sentido, pessoal? Faz sentido? Você vê, a Gisele falou e a Gisele fala super bem. Ela fala que tem vergonha. Mas, caraca, volta lá atrás. Por que você tem vergonha? Por que você tem vergonha? Do que os outros vão pensar? E esse bloqueio, esse medo do julgamento alheio? Por que isso? O que os outros vão pensar sobre mim não é problema meu, é problema deles. Mas quando eu estou ali para servir, olha que chave, pessoal, olha que chave. Quando eu subo no palco para servir, e já aconteceu comigo, deixa eu contar uma experiência para vocês. No começo, quando eu fiz o curso de palestrante, eu fui numa cidade aqui perto da minha, uma cidadezinha pequena, com 25 mil habitantes. E eu fui lá para vender minha palestra, para ministrar palestras, porque eu precisava treinar, né? Então eu fui lá e consegui a Câmara Municipal emprestada, e comecei a bater de porta em porta no comércio da cidade para vender minha palestra, para as pessoas participarem da palestra, para os empresários pagarem para os funcionários irem na palestra. Era coisa de, sei lá, de R$10, se eu não me engano. Ou R$5, era bem baratinho. E sei que tinham lá, o quê? Umas 60, 80 pessoas na minha primeira palestra. 60, 80 pessoas. E aí veio o mestre de cerimônia, e agora, com vocês, ele, Denis Alexandre! Aí colocou a música. E eu cheguei, né? E quando eu saí dos bastidores para entrar no palco, chegando, eu sei que eu tropecei no fio do microfone e comecei a catar cavaco. E ali, bem isso, Alexandre, bem isso. E catando cavaco. Aí eu comecei a rir, falei, ei, pessoal, eu me empolguei, hein? Mas isso é a emoção de estar aqui com vocês. A turma riu, eu ri do meu erro e tá tudo certo. E deu tudo certo. Porque eu estou empolgado de estar aqui com vocês. Quem aqui está feliz de estar aqui? E ali começamos a palestra. Vou falar uma coisa para vocês. Foi uma palestra legal? Foi. Foi a melhor palestra da minha vida? Óbvio que não, era a primeira. Depois disso, sei lá, já ministrei centenas de palestras depois disso. Mas foi o meu começo. E já aconteceu, por exemplo, que às vezes o microfone dá erro. Você tem que pegar um microfone. Às vezes tem que usar sem microfone. Às vezes o slide acaba a luz, acaba a energia elétrica. E aí você vai no gogó mesmo. E tá tudo certo, porque eu estou ali para servir. Eu estou ali por causa das pessoas que estão ali. Não é o Denis, não se trata do Denis, nunca se trata do Denis. A mensagem é maior que o mensageiro.
A mensagem é maior que o mensageiro. E aí, gente, pode acontecer o que for. Aí, você tira o peso das costas, você para de gaguejar, você para de suar, porque já não se trata de você mais. Olha como que uma coisa vai levando a outra, é um ciclo. Por que eu gaguejo? Porque eu estou pensando em mim. Por que eu sou? Por que eu fico nervoso? Porque eu estou pensando em mim. Quando eu paro de pensar em mim, some tudo isso. Esses monstros enormes, eles desaparecem, porque eles estão aqui dentro. E simplesmente eu estou alimentando esses monstros. Simplesmente isso. E quinto, porque falta de prática ou experiência em público. Denis, como é que eu vou adquirir experiência? Fazendo. Você tem que ir fazendo, você tem que praticar. Você vai ministrar palestra para a sua família, para 4 pessoas, para 5 pessoas, para 10, para 15, para 20. Começa como o Pedro, fazendo os stories, fazendo uma live. E de repente você vai para o público, para as pessoas, vai no toque. Então tem que ter o quê? Prática, experiência. A primeira não vai ser boa, a segunda não vai ser boa, a terceira vai ser melhor, a quarta vai ser um pouquinho melhor, e assim por diante. Mas uma coisa eu digo para vocês, pessoal, a palestra de vocês nunca, vou repetir, a palestra de vocês nunca será perfeita. Nunca será perfeita. Tem uma palestra que eu ministro, que chama Arte de Empreender com Sucesso na Vida. Eu já ministrei essa palestra dezenas de vezes. Ela nunca é perfeita. Ela sempre é melhor. Está sempre melhorando, mas ela nunca é perfeita. Às vezes, num dia eu esqueço de falar uma coisa, às vezes, no outro dia eu falo outra coisa, mas ela nunca é perfeita. E está tudo certo. E eu estou em paz com isso. Não fica procurando perfeição. Não fica procurando perfeição. Faz com aquilo que você tem em mãos. Faz com aquilo que você tem em mãos. Denis, como é que eu me preparo para a palestra? Vamos lá. Como é que eu me preparo para a palestra? Antes da apresentação, o que você vai fazer? Definir o objetivo da sua palestra. O que eu quero com essa palestra? O que eu pretendo com ela? Quem que é meu público? Para quem que eu vou falar? Ah, é para mulheres empreendedoras? É para pessoas que vão comprar imóveis? Para quem que eu vou falar? Qual o objetivo da palestra? É vender um imóvel? De repente tem um prédio lá, está em construção, eu quero vender apartamentos nesse prédio. Porque, vê, tem palestras que são de cunho emocional. São palestras que vão gerar mudança de estado emocional nas pessoas, como a Maria Fernanda falou. Falar sobre perdão, falar, de repente, sobre transição de carreira também, falar sobre desenvolvimento pessoal, como o Pablo fala muito bem. Esse é o objetivo. Mas tem objetivos profissionais. De repente, eu vou fazer uma venda de um imóvel. É um outro objetivo, é uma outra pegada. Então, depende muito do que você vai falar, para quem você vai falar. Tá? Então, defina o objetivo da sua palestra. Depois, você vai definir o tema e o título da sua palestra. Por exemplo, eu vou falar sobre perdão. Perdão é o tema. Mas qual é o título da palestra? 3 formas de liberar perdão. Esse seria um título, por exemplo. Qual que é o tema da minha palestra? Imóveis. Qual que é o título? Como comprar imóveis com o menor preço possível, ou obtendo o maior lucro possível. Enfim, pode criar N títulos. Então, você vai criar um tema sobre qual assunto você vai falar, você quer falar, e qual que é o título. Por exemplo, o Alexandre, vou falar sobre disciplina. Qual que é o tema que o Alexandre fala? Disciplina e foco. Qual que é o tema? 5 passos para você ter mais foco na vida. Esse seria um título, um exemplo de título. Define os tópicos da sua argumentação. Ok, acabei de falar, né? Bom, os 5 formas de você ter mais foco na vida. Aí eu venho, primeiro, X. Segundo, parará, parará, parará. Terceiro, parará, parará, parará. Quarto e quinto. Isso aqui, esses tópicos, pessoal, vai fazer parte da sua argumentação lá durante a palestra, quando você for ministrar a palestra. Lembra que tem que ter início, meio e fim? Essas argumentações suas, esses tópicos, vão fazer parte do meio da sua palestra. É onde a pessoa vai falar, interessante, eu nunca tinha parado para pensar nisso. É onde você vai colocar o assunto da sua palestra. Por exemplo, falar sobre gestão. O tema é gestão, o título é como ser um líder de excelência. Fala sobre liderança, né? O tema é liderança, como ser um líder de excelência. 3 passos para ser um líder melhor. 3 passos para ter uma equipe melhor. Passo 1, passo 2, passo 3. E ali eu vou desenvolver.
E a pessoa fala, não faz todo sentido. Então, definir os tópicos da sua argumentação. Sobre o que você vai falar? Quais argumentos você tem? Sobre perdão, por exemplo. Vamos lá, perdão. Por que o perdão é importante? Por causa disso, disso e disso. 4. Faça uma apresentação de PowerPoint ou use mapas mentais. Quando você não tem muita experiência, você vê o Pablo não usa slides. Diz, segundo ele mesmo fala, ele já usou. Hoje ele já não usa mais. Mas, para quem está começando, eu sugiro usar slides. De repente, você leva numa folha anotado os tópicos. Mas o slide você vai passando, eu gosto muito de usar slides. Você passa o slide e coloca, perdão, ponto 1. O perdão é importante para se curar, ponto. E ali você já sabe sobre o que você vai falar. Você começa a desenvolver o assunto. Aquilo ali é só um lembrete para você saber o que você vai falar. Então, o slide ajuda muito. Ele vai te dar um mapa, um norte da sua palestra. E já prepare a roupa e os recursos que você vai utilizar. Ah, vou usar slide? Legal, já prepara o slide com antecedência. A minha palestra vai ter música? Que hora que vai entrar essa música? Qual música que eu vou usar? Vou usar tal música. A qual roupa que eu quero usar? Qual impacto que eu quero causar? Ah, eu quero chegar dando show. Então, você vai de repente vestir de Elvis Presley. Vai lá, vai dar um show. Então, você vai preparar que momento que eu vou fazer tal coisa, o que eu vou precisar. Eu vou precisar, por exemplo, tem uma palestra que eu ministrei que eu usei bexigas e palito de dente. Então, eu precisei saber o seguinte, era 420 pessoas, 450 pessoas. Eu preparei 450 bexigas, levei para todo mundo, o pessoal, quem ia espalhar, qual o momento que ia ser, que aquilo ia acontecer, aquela dinâmica. Então, você prepara tudo isso. O que vai acontecer? Quais os recursos que eu vou utilizar? Prepara tudo com antecedência. O que mais, Denis? Treine em frente ao espelho. Gente, fundamental. Treine em frente ao espelho. Você vai começar a conversar sozinho. Prepara a tua palestra, coloca os tópicos e começa a conversar como se você estivesse ministrando para as pessoas, imaginando uma plateia cheia de gente. Aí vem o segundo ponto aí, visualizando o momento. Imagina você lá no palco, você falando para 1000 pessoas te ouvindo. As pessoas estão ali sedentas de te ouvir. As pessoas pagaram, sei lá, R$500 para te ouvir, para ouvir sua palestra, Gisele. Imagina, cada pessoa pagou R$500 para te ouvir. Elas são sedentas, elas estão te olhando assim, ó. Já viu o cachorro em frente à máquina de frango assado? Mais ou menos isso. Elas estão sedentas porque elas querem te ouvir. É que nem quando, por exemplo, o Pablo está falando, a gente fica ali ouvindo ele falar. Fala mais, fala mais, fala mais. Ele fica até 2 horas da manhã falando. A gente fica absorvendo aquilo. Mesma coisa, as pessoas pagaram para te ouvir. Então visualiza, 1000 pessoas, você no palco. As pessoas estão te olhando e querem, e estão anotando o que você está falando. Você está abençoando a vida dessas pessoas. Essas pessoas estão sendo curadas, transformadas através de você. Ou de repente você vai falar de um imóvel e essas pessoas estão ali sedentas, porque tudo que você está falando faz sentido para elas. E você está criando, despertando o desejo nelas para comprar o seu imóvel. Por quê? O seu imóvel faz todo sentido para elas, vai abençoar a vida delas. Então visualize o momento e treine em frente ao espelho. Estou falando rápido demais? Estou. Então, começa a falar mais devagar. Isso tudo diante do espelho. Estou me vendo eu falando e estou imaginando. Porque vê, pessoal, vê. Por que você tem medo de subir no palco? Porque você imagina que você vai gaguejar. O que é imaginação? É você estar criando um cenário na sua mente. A sua mente está criando um cenário de caos. Onde algo vai dar errado, onde você vai tropeçar, onde você vai subir a escada do palco, você vai escorregar, do vestido vai cair, as pessoas vão rir de você. Você está imaginando 1000 coisas, tudo é imaginação. Mas se eu posso imaginar o caos, se eu posso imaginar o lado negativo, por que eu não posso imaginar o lado positivo? Por que eu não posso imaginar tudo dando certo? Por que eu não posso imaginar eu palestrando as pessoas sendo curadas? Por que eu não posso imaginar eu terminando minhas palestras e as pessoas ficando em pé chorando e me aplaudindo? Por que eu tenho que imaginar só o lado errado, o lado do caos, o lado negativo? Faz sentido? Então, domine a sua imaginação. Domine o cenário que você está criando na sua mente. Domine o cenário. Vamos lá. Tenha consciência que o público... Cadê? O público sabe menos do que você sobre o assunto na maioria das vezes. É o que eu falei. Se eu vou palestrar sobre esse assunto, talvez quantas pessoas no palco, na plateia vão ter conhecimento sobre o livro? 1, 2, 3, e possivelmente vão saber menos do que eu. Ou se souberem tanto quanto eu,
obviamente, eu posso agregar e posso, de repente, até aprender alguma coisa com elas. E está tudo certo. Mas eu vou estar ali abençoando vidas. Como eu falei, não é sobre mim, mas é sobre o outro, sobre quem está ali para ouvir. Então, vai para servir. Geralmente eu falo para o pessoal, para as minhas mentorandas, né? Gente, quando você subir no palco, sobe para dar show. Mas o que é esse dar show? Não é você dar show para se aparecer. Longe disso, não é isso. Mas é dar show o quê? Você tem que passar uma energia, você tem que chegar chegando, de forma que a sua imagem fala mais de você do que quando você abre a boca. Antes de você abrir a boca, a sua imagem já falou de você. Se eu subir no palco tremendo, a pessoa já olha e fala, já cutuca o outro, tá nervoso. Mas se eu chego lá, domino e falo, oi, boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer enorme estar com vocês aqui. Gente, que público bonito. Quem aqui está animado? Aí o pessoal, ei! Pronto. Já dominei. Já era. Já era. A sua palestra, como eu falei, nunca será perfeita. Ela vai ser boa, ela vai melhorar, ela vai evoluir, mas nunca será perfeita. Tá, Denis, eu me preparei nessa palestra. E no dia da palestra, o que eu faço? Se der tempo, você treina pela última vez. Relaxe, controle as suas emoções. Relaxa. Respira, faz o boot. Respira. Se controle. Fique de olho nos autossabotadores. O que são autossabotadores? Vou dar palestra 8 horas da noite. Eu deixo para sair de casa às 7 horas da noite. Opa! Mas e se eu pegar um trânsito? E se o pneu do meu carro furar? N coisas podem acontecer. Então, o que eu faço? Sai com antecedência, para não chegar atrasado. Eu fico de olho naquele que eu estou me auto-sabotando. De repente, no dia da palestra, estou tomando água gelada, tomando muita coisa gelada. Opa! Como diz o Cortella, cautela, cautela. No dia da palestra, eu vou evitar beber gelado, vou tomar bastante água, vou hidratar minha garganta, vou procurar perto da palestra falar menos, porque eu vou usar mais minha voz. Então, cuidado com esses autossabotadores. Como eu já falei, mais uma vez, no dia da palestra, visualize o poder da visualização. Eu subindo ao palco, sendo aplaudido, abençoando as pessoas, pessoas saindo dali curadas, casamentos sendo restaurados, relacionamentos entre pais e filhos sendo restaurados. Por quê? Porque eu ministrei a palestra. Tá, aí chegou, você está ali, o mestre de cerimônia está lendo o seu currículo para chamar você ao palco. Já está, a música está rolando, a iluminação, o mestre de cerimônia está se preparando para chamar seu nome no palco. O que você vai fazer? Se você conseguir, faça exercício físico. Eu, geralmente, nos bastidores, o que eu faço? Eu dou alguns saltos, eu pulo, faço alguns exercícios para o quê? Colocar a minha fisiologia, a minha musculatura, Deixa eu colocar aqui a Gisele, quer falar alguma coisa. Fala aí, palestrante. Não, peraí. Eles estão pedindo, mandar mensagem para você aí para passar o slide, é só isso, Denis? Ou travou o slide, alguma coisa assim? Não está passando para vocês? Não, tá na tela escrito antes da apresentação. É nessa tela mesmo? Porque eles estão achando que não está passando. Tá, então Alguém mandou mensagem. Acho que não está passando. Não, peraí, deixa eu voltar aqui, porque não está passando. passando. Dá uma olhadinha a mensagem que mandou. Isso. Não estava passando mesmo. Maximiza aí a tela. Sim. Só um minutinho. Deixa só aparecer no slide, não o PowerPoint. Estão conseguindo ver agora? Sim. Tá pequeno, mas tá dando para ver. Tá pequeno? Não era para dar. Vamos lá. Você tem que maximizar a tela. O PowerPoint está aparecendo na tela do PowerPoint. Já está maximizada. Então para você tá, mas para mim não tá. Mas tá dando para ver. Só colocar em modo apresentação. Ele está em modo edição. Então vamos lá. Apresentação de slides, modo de exibição de leitura. Essa aí mesmo. Essa aí. Não. Isso aí, deu certo, isso aí. Modo de apresentação. Agora deu certo? Deu. Tá. Então, o que você vai fazer momentos antes da palestra? Para mim, você estava acompanhando, olha. Vamos lá, momentos antes da palestra. O que você vai fazer, então? Fazer exercícios físicos, alguns dê comandos positivos ao seu cérebro.
vai dar tudo certo, já deu certo. Vai ser bênção na vida dessas pessoas, já deu certo, eu vou conseguir fazer, vai ser bênção. Dá comandos positivos. Controle a sua respiração e relaxe, como eu já falei, controle a sua respiração. Isso vai oxigenar seu cérebro e você vai começar a ficar menos nervoso. Agora, é o que o Alexandre falou, a gente fica nervoso? Fica, óbvio. Eu, quando vou subir no palco, que tem ali 500 pessoas, a gente fica nervoso? Fica. Já domino? Domino. Mas dá um certo nervosismo. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Só que a gente domina esse nervosismo. É coisa, sei lá, de 1 minutinho, 2 minutinhos. Depois já passou. Depois já era. O complicado, o Roberto Chanchic fala muito disso. O complicado é quando você não fica nervoso. Aí você perdeu o amor à coisa. Aí você perdeu o amor à coisa. Então, quando você está ficando nervoso, é porque você está se importando com as pessoas. Adriana, pode falar, minha querida. Boa tarde, Boa gente. Eu tarde, cheguei tudo bem? atrasada na palestra, mas uma coisa que eu lembrei aqui na faculdade, gostava de falar em público. Tô falando rápido, né? É nervoso. Aí a gente combinou que cada pessoa colocasse alguém num ponto conhecido e na hora que pintasse aquele nervoso, você olhava naquele ponto fixo. E isso funcionou para muita gente. Travou. Acho que a Adriana travou, hein? A questão ajuda. É o ideal? Não. Vou explicar o porquê. Tem uma palavrinha que chama rapport. Você fazer rapport com a pessoa. O que é isso, rapport, Denis? Você fazer conexão. É você olhar no olho da pessoa. É você, o público sentir isso em você. E essa coisa acontece muito rápido. É coisa de 3, 2 minutinhos. O público vai te comprar ou não. A pessoa, de repente, vai olhar na Cléria e falar assim, que mulher metida. Veio cá para se aparecer. Ou senão eles vão olhar para a Cléria e falar, caraca, essa mulher sabe demais. Caraca, eu me identifiquei com ela. Ela contou uma história que é a história que eu estou vivendo. Então, a pessoa vai se identificar com você. É identificação. Então, quando você sobe no palco, já aconteceu muito isso. Eu vejo palestrante subir no palco, ele olha para um lado e ele só olha para aquele lado. Ele só olha por cima. Ele não consegue olhar para o público. Por N bloqueios, enfim. E isso incomoda. Incomoda. É como se a pessoa não estivesse olhando para você. Já conversaram com alguém que não está olhando para você? A pessoa olha para os lados, olha por cima, olha para sua cabeça, mas não olha para você. Então, seria mais ou menos isso. Então, não é o ideal. Pode ser que ajude no primeiro momento? Pode ajudar. Mas não pode se tornar um vício de forma a atrapalhar sua mensagem, sua comunicação. Então, controle a sua respiração, relaxe. Tenha consciência do que está por detrás do medo e domínio, a gente já falou sobre isso. Pratique as posturas do sucesso, né? Que é a postura dessa moça aí. A moça com o braço aqui, é como se fosse a do Superman, a posição do Superman, da Mulher Maravilha. Você estufa o peito assim, põe a mão, fecha o olho, começa a dar direcionamento, como o Pablo faz com o Boot, né? Você começa a se empoderar. A Amy Cuddy fala muito sobre isso. Depois podem procurar um vídeo no YouTube falando sobre isso. Feche os olhos, imagine-se na situação, palestrando e as pessoas te aplaudindo de pé. E aí, depois vem aquecimento vocal, mas eu não vou falar sobre isso, que vai tomar muito tempo. Então, como que você se prepara? Aí o mestre cerimônia chamou você para ir para o palco, você vai lá e domina. E aí eu vou entrar um pouquinho nesse assunto, que eu acho que é interessante, que vocês vão querer saber. Deixa eu só puxar aqui minha tela. Deixa eu só puxar aqui a tela. O discurso, isso. Vamos puxar aqui minha tela para mostrar para vocês. Só um minutinho. Ah, tá. A estrutura do discurso. Deixa eu voltar a tela para vocês.
Está aparecendo para vocês estrutura do discurso. Ok? Sim, para o modo apresentação só. Fica maior. Tá ok? Tá aparecendo? Ou tá pequeno? Dá um feedback, por favor. Tá pequeno? Tá aparecendo? Tá legal? Não, Para tá mim dando tá legal tudo porque eu bem. estou acompanhando pelo computador, mas é bom botar em modo apresentação. Isso que eu ia falar. Põe de Mas, novo em mas está modo no modo apresentação. apresentação. Não, não tá não. Clica no do lado, que é um livrinho aberto. Esse vai. Isso, apresentação de slide. Olha. Agora ampliou um pouco mais. Para quem está com celular, melhorou? Faz esse sinal do joinha, pessoal. Então, beleza. Bora para frente. Sim. Qual que é a estrutura do discurso? Início, meio e fim. Vamos lá, Denis. Como que eu começo a minha palestra? Introdução. Como que eu vou dar a introdução? Primeiro, você vai cumprimentar o público e se apresentar brevemente. Nada de ler seu currículo, porque não é sobre você, é sobre o outro. O currículo é interessante quando ele vai te dar autoridade, mas tem que ser brevezinho, papum e bola para frente. Você vai cumprimentar o pessoal. Gente, muito prazer estar aqui com vocês. Para mim é uma enorme satisfação. Obrigado porque vocês estão investindo o tempo de vocês, a energia de vocês e o dinheiro de vocês em estar aqui nessa palestra. Muito obrigado, gratidão realmente. Meu nome é Denis, trabalho com palestra há tanto tempo e eu vim cá ministrar um pouquinho, compartilhar com vocês um pouquinho do que eu tenho aprendido. Olha, menos de um minuto, eu falei sobre mim, gerei autoridade e cumprimentei a plateia. E daí eu posso criar rapport. E daí, por exemplo, se eu estou falando para pessoas, eu posso virar e falar assim, tem alguém aqui de Minas Gerais? Ah, eu sou de Porto Alegre, não sei o que tem. Pois é, gente, eu sou de Minas, adoro um pão de queijo. Vocês gostam de pão de queijo também? O que eu estou fazendo aqui? A Cléria. Estou criando o quê? Criando rapport. Alguma coisa em comum entre a gente. Ou então eu posso perguntar, gente, vou dar uma coisa para vocês. Vocês já passaram uma situação em que você precisava comprar um imóvel, mas você não tinha certeza se era o melhor imóvel para se comprar, ou se você de repente foi ver um imóvel, aquele imóvel passaram para você que tinha N qualidades, mas te enganaram? Pois é, eu também já passei por isso. Quem que já passou por isso? A pessoa, alguns vão levantar a mão, você está criando rapport com o seu público. Por isso que é importante conhecer o público. Quem aqui já passou por um momento em que você precisou pedir perdão? Ou quem tem dificuldade em pedir perdão? Quando eu faço uma pergunta, estou criando rapport, conexão com esse público, tá? Seja simpático, sorria, né? Você não vai chegar com a cara fechada na palestra, pelo amor de Deus. Sorria, mostra os dentes. Se você os tiver, se não tiver, tá tudo certo. Mas mostra os dentes, cria empatia, seja simpático. E aí, fulano, nossa, gostei da tua roupa, bacana. Tem um cara, depois vocês procuram no YouTube, alguns vídeos do Barack Obama, foi presidente dos Estados Unidos. O cara, para mim, é um mega orador. O cara é um mega orador. Se vocês virem as palestras dele, a forma... na minha mentoria, a gente estuda um pouquinho sobre ele. A forma como ele se comunica, como ele chega... Yes, we can. You can, we can. Sorrindo, aquele sorrisão dele, né? E quando tem que falar sério, ele fala sério. Vamos atacar, os Estados Unidos vai mandar ver. E quando ele tem que sorrir, ele fala sorrindo. Caraca, o cara é um monstro da comunicação. É um monstro da comunicação. Comece de forma confiante. Quando você chegar para dar palestra, pessoal, chega chegando. Chega chegando. A pessoa tem que ter confiança em você. Para que eu vou parar para ouvir a Maria Fernanda? Por qual motivo? E quando ela chega chegando, ela pega o microfone, ela domina, eu falo, caraca, o poder dessa mulher. Deixa eu ver o que ela tem para me falar. Eu quero gastar meu tempo para ouvir ela falar. Eu quero ouvir o Juan. O que o Juan tem para me falar? Caraca, o Juan chegou de uma forma... Agora, se o Juan chegar, não sei o que tem, coitadinho, humildezinho, eu vou falar, será? Eu vou olhar no relógio, será? Será que o Juan tem algo para me passar? Agora, se o Juan já chega, criando conexão, me mostrando ao que ele veio, chegar chegando, caraca, é aquilo que eu falo, chega dando show, chega dando show. O começo é o mais importante, pessoal.
Eu acredito que é o mais importante, porque se você for falar, a Gisele falou, qual a duração da palestra? Depende. Tem palestras de 10 minutos, tem palestras de 40 minutos. Eu vou ter um congresso agora da minha empresa, é uma semana de palestras, são 15 palestras durante a semana, de manhã à tarde e à noite. E são palestras de 45 minutos. Depois abre para tirar dúvidas do público. 45 minutos. Tem palestras de 1h20, de 1 hora. O Pablo dá palestra de 3 horas. Então depende muito a duração. Só que você tem que estar preparado. Se eu vir para você e te convido, fulano, você quer palestrar no meu evento essa semana? Ah, qual o tempo dentro? Você tem 15 minutos para falar. Você tem 15 minutos para dar sua mensagem. E se eu falei 15 minutos, pessoal, 15 minutos não são 20. 15 minutos não é meia hora. 15 minutos são 15 minutos. Tem gente que empolga, né? Aí eu tenho vergonha de falar em público. Aí quando eu falar em público, fala 3 horas seguidas se deixar. Empolga. Não pode. Início, meio e fim. Então, se eu sei que eu tenho 15 minutos, 3 minutos para apresentação, 12, ou 14, 12 eu vou gastar ali na 11, né? 11 eu vou gastar na argumentação e 3 para finalizar a palestra. Tá? Então, você divide isso de uma forma que fique, né? Dentro, qual é a maior parte da minha palestra eu vou gastar o quê? Na argumentação, é o meio da palestra. Introdução, vai ser uma introdução rápida e depois você vai para a finalização da palestra, quando você vai amarrar a sua palestra. O iPhone que está com a mão levantada, eu não sei quem é, pode falar. Oi, sou a Terezinha, tudo bem? Oi, Terezinha, prazer falar com você, minha querida. Fala de onde? Denis, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sinto que a minha maior dificuldade quando eu falo em público é, assim, o nervosismo, né? Lógico, mas isso vai ser comum. Mas quando tem o nervosismo, uma salivação excessiva, que aí você começa a falar e vem muita saliva, e você começa a engasgar, sabe? Tem uma fórmula, um jeito que a gente pode melhorar isso? Sim, você vê. Prazer falar com você, tá, querida? Você vê, isso é tudo o teu corpo respondendo fisiologicamente a uma emoção. A uma emoção. Quando você controla essa emoção, naturalmente, seus hormônios, vai produzir menos hormônios, vai produzir menos salivação e vai voltar tudo ao normal. Você tem que trabalhar o quê? A emoção. É aquilo que eu falei no início. Se você trabalhar a emoção, vai parar de suar, vai parar de tremer, vai parar de salivar em excesso. Percebe? Então, cuidar da emoção. O que está gerando esse nervosismo? Você trabalha lá na causa, não o efeito. Aí trabalhou a causa, o efeito some. Obrigada. Tá joia, minha querida. Então, na introdução, começa de forma confiante. Começa de forma confiante. Chega chegando. Vamos para frente. Não comece com frase negativa. Gente, eu vim aqui falar de um assunto, mas é um assunto muito chato. Nossa, você já começa a sua palestra falando que o assunto que você vai falar é chato. Pelo amor de Deus. Quem vai prestar atenção? Então, eu vou falar de um assunto muito técnico. É um assunto muito difícil. Não, gente. Eu vim aqui falar sobre vocês de um assunto muito interessante. Eu gostaria de muito de ter a atenção de vocês, porque pode mudar a vida de vocês. Então, não comece com frase negativa. Não comece pedindo desculpa. Gente, eu vim cá palestrar para vocês, mas, eu tenho vergonha, sabe? Não sei falar direito, não. Pelo amor de Deus. Não chega desse jeito, não. Eu já olho para você e falo, caraca, eu vou gastar meu tempo vendo esse camarada. Quase na braquiária. Não, chega com energia. Energia 200%. Não começa pedindo desculpa, não. A não ser que você chegou atrasado, aconteceu algum imprevisto, aí faz sentido. Mas, do contrário, eu não tive tempo de me preparar. Você é desleixado. Como não teve tempo de se preparar? Entendeu? Então, não comece pedindo desculpas, não, porque você se torna fraco. E a gente não gosta de palestrante fraco. Ninguém gosta de ouvir palestrante fraco. Guardiões, como assim? Humildade é diferente de fraqueza. Todos nós temos fraquezas? Temos, mas tem a hora certa de você demonstrar fraqueza. Tá? Isso aí é um assunto meio delicado que levaria uma aula de mentoria só para a gente falar sobre isso. É um assunto muito interessante. Então, vamos lá, introdução. Você vai ganhar a plateia, elogiar, agradecer. Por exemplo, no dia 5 eu vou estar lá em Goiânia, vou palestrar para mais de 400 mulheres, dia 5. Aí vai ser no domingo de manhã. Eu vou chegar lá, a mulherada vai estar toda arrumada, como sempre é. Aí eu chego e falo,
Mulherada, vocês estão elegantes, hein? Que mulherada bonita. E os maridos, olha os maridos todos elegantes. Não, uma salva de palmas para vocês, que vocês merecem. A mulherada ri até aqui. O pessoal gosta. O que é isso? Você elogiar, agradecer a plateia. Como eu falei, eu quero agradecer, honrar a vida de vocês, porque vocês estão investindo o tempo de vocês aqui nessa mentoria no sábado à tarde. Vocês estão investindo a energia de vocês aqui me ouvindo. Então, também o tempo de vocês aqui. Vocês investiram para estar aqui. Então, eu quero honrar a vida de vocês. Uma salva de palmas para vocês. Você trazer o público para si. Sentir o seu público. Gente, se eu estiver falando rápido, vocês, porque já são 3h07 da tarde. Então, eu estou agilizando para o quê? Para tirar dúvidas e a gente conseguir finalizar. Como eu falei, o que eu estou passando para vocês é conteúdo que eu dou aí em 4 semanas de mentoria. Eu estou resumindo aqui em 1 hora. Então, você sentir seu público. Caraca, se meu público está meio sonolento, está mexendo no celular, eu tenho que ir para ação. O que eu, Denis, faço? Eu não sou um palestrante que fico só no palco, não. Eu estou no palco, no momento da introdução ali, mas de repente eu gosto de descer do palco e andar no meio das pessoas. Eu gosto de tocar nas pessoas, de interagir, de conversar, porque eu ganho a plateia. Quando a pessoa está mais sonolenta, eu começo o quê? E aí, pessoal? Falo mais baixo, falo mais rápido, mais devagar, alterno meu tom de voz. Então, tudo é coisa que você vai fazendo, no decorrer, sentindo o seu público. Vamos em frente, explicar o objetivo da apresentação, sobre o que você vai falar, ressaltar a dor do seu ouvinte. Por exemplo, quem aqui tem dificuldade em perdoar? Dando um exemplo aqui da Maria Fernanda. Quem tem dificuldade em perdoar? Pois é, eu também tinha muita dificuldade. Inclusive, não estou falando que foi isso, tá, Maria Fernanda? Estou dando um exemplo aqui hipotético. Eu estou divorciada há tanto tempo, tive um casamento assim assado, e meu relacionamento chegou ao fim justamente porque eu não soube perdoar. Aconteceu isso, sempre é pormenores, de repente, vou lá e falo o que aconteceu comigo. Eu tive um problema, não soube perdoar. E por isso, hoje eu vejo necessidade de perdoar. E por isso eu estou aqui, para ajudar vocês a perdoarem. E que vocês não passem pelo mesmo problema que eu tive. Isso tudo é introdução. Evitar contar piadas, a não ser que você seja o Whindersson Nunes, evite contar piadas. Tá? Por quê? Isso pode ser uma catástrofe no início da palestra. Você pode começar... Mas como que eu começo uma palestra? Pode começar com uma pergunta, pode começar com uma dor. A pergunta ela é muito poderosa, porque ela traz a plateia para você. Tá? Eu gosto sempre a pergunta ela é muito forte. É uma das coisas que eu mais gosto de começar. Você pode começar também com uma frase de efeito. Uma frase de efeito. Você pode começar... Só sei que nada sei. Essa é uma frase muito importante, pessoal, por causa disso. Cita a frase de efeito, repete a frase de efeito, aí você começa a discorrer sobre o seu assunto. É uma das formas também. Formas de começar uma apresentação. Está aparecendo para você o slide, pessoal? Faz assim se tiver, está tudo certo. Formas de começar uma apresentação. Com pergunta, como eu já falei, como história. Vocês podem começar contando a história de vocês. Pessoal, deixa eu contar para vocês. Eu passei por um período muito complicado na minha vida durante a pandemia. Eu perdi meu emprego, fiquei assim, assado, precisei fazer uma transição de carreira. É ali que eu descobri que eu tinha um potencial, parará. E por isso eu estou aqui. Então, você pode contar uma história. A história, gente, ela engaja demais. Engaja demais quando você conta história. Você vê que nas palestras do Pablo, ele está sempre contando aquilo, coisas do repertório dele, do dia a dia dele. Coisas que acontecem com os filhos dele, com a esposa, nos negócios dele, com os sócios, desbloqueio, método IP, não sei o quê. Quando ele e Marcos Paulo estavam no início, sempre contando histórias, por quê? Porque engaja. Você pode começar também com estatística. Como assim? Hoje, no Brasil, 54% das mulheres são empreendedoras. É uma estatística. E daí eu posso discorrer sobre essa estatística. Polêmica, eu posso fazer uma polêmica. Olha, vocês viram no Big Brother que está acontecendo? O fulano está batendo na ciclana, ele está tendo um relacionamento abusivo, não sei das quantas. Eu não sei porque eu não entendo de Big Brother, não sei o que está acontecendo. Mas pode ser um exemplo. Aí você vai entrar o quê? No assunto relacionamento abusivo. Tá? Pode vir com uma afirmação, como eu já falei, uma frase de efeito. Então, essas são formas de você começar. Desenvolvimento. Como que eu vou desenvolver minha palestra, Denis? Aqui você vai colocar seus argumentos. Sobre o que você vai falar, por que você vai falar, o que você tem de trazer para essa plateia. Como que você pode ajudar essa plateia?
que você vai trazer de argumentos para mudar a vida dessas pessoas? Procure ser didático. 1, 2, 3. Ponto 1, ponto 2, ponto 3. Por causa disso, por causa disso, por causa disso. Use recursos como storytelling, contar histórias, metáforas, citações. São tudo coisas que vocês podem usar do dia a dia de vocês. As histórias de vocês. Por exemplo, Denis, eu tenho 44 anos de vida. Que legal. Quanto repertório você tem de vida? Quanta experiência de vida você tem que você pode contar aqui? Então, você pode usar no desenvolvimento. Responda perguntas como o que fazer, como fazer, por que fazer. Você vai também responder no seu desenvolvimento. Tá? Como eu falei, pessoal, esses slides vão ficar salvos aqui. Depois vocês podem voltar às aulas quantas vezes vocês quiserem para poder fazer anotações e ter alguns insights, tá? Estou passando rapidinho para a gente ter um pouquinho mais de tempo. Conclusão. Como que eu termino minha palestra, Denis? Aí você falou sobre os seus argumentos. Então, pessoal, portanto, quero dizer uma coisa para vocês. É de suma importância que a gente aprenda a perdoar. Se a gente não souber perdoar, vão ter relacionamentos destruídos, vidas feridas, machucadas, tudo porque a gente não soube perdoar. É por isso que eu trouxe tudo isso para vocês, para que você saiba perdoar, para que você disponha o seu coração a perdoar, para que você se liberte dessa culpa, e que Deus abençoe muito a vida de vocês. Fique com Deus. Até a próxima. Aí o público está chorando, levanta a mão, está aplaudindo. Por quê? Você tocou o coração das pessoas. Tá? É o momento chave a conclusão. Pode ser o grande final, é uma catástrofe, portanto, capriche. De repente você deu uma palestra, caraca, foi fenomenal. Mas no final ali você deu uma derrapada. Você termina de qualquer jeito. Não pode. É que nem um filme. Você assistiu o filme, você está assistindo o filme está legal, de repente começa a subir os caracteres. O filme acabou. Você fala, hã? Como assim o filme acabou? Que merda, que merda. Por quê? Você não estava esperando que o filme fosse acabar. O que você tem que fazer, pessoal? Você pega a mão do seu público e você diz para o seu público, vem comigo, eu sou o palestrante, eu vou te levar. Aí passa pela introdução, passa pelos caminhos, e de repente o seu público sente que está chegando no final da palestra. Você está dando a mão para o seu público e está levando ele pelo caminho. Ele sente, ele fala, caraca, está chegando ao final. E quando vê, você finaliza. Aí seu público fala, caraca, teve início, teve meio, teve fim. E faz todo sentido. E fica muito mais fácil o seu público guardar a sua palestra. Ah, Denis, meu público vai guardar toda a minha palestra? Não, com certeza não. Vai guardar uns 10%. Fique tranquilo, fique em paz. Mas ele deve guardar aquilo que faz sentido para ele. Algumas frases que você não deve dizer na sua palestra. Portanto, pessoal, é isso que eu tinha para dizer. Obrigado. Ah, por hoje é só. Acho que era o que eu tinha para dizer. Não finaliza assim. Finaliza com a energia lá em cima. Finaliza com a energia lá em cima. Porque essa hora é que você vai levantar a plateia para a plateia se emocionar e bater palma. Então aqui faz todo o sentido. Que é o que eu chamo de efeito uau. Levar a sua plateia, a sua audiência a dizer uau. Uau, Juan. Era isso que eu precisava ouvir, cara. Uau, Maria Fernanda. Uau, Gisele. Caraca, era isso que eu precisava. Gente, e vou falar uma coisa para vocês. Vocês vão estar ministrando palestras daqui a pouquinho. E, se Deus quiser, quem sabe eu vou ter a oportunidade de ouvir, de estar na palestra de vocês, ouvindo vocês. E como já aconteceu comigo e acontece, no final da palestra, você está ali, de repente, tomando um café, batendo papo com as pessoas, e a pessoa, posso tirar uma foto com você? E a pessoa vira e fala, Denis, cara, o que você falou mexeu demais comigo. Cara, eu chorei horrores, porque mexeu comigo a sua palestra. Assim, a gente sempre ouve isso. E é isso que faz a gente sempre querer se aperfeiçoar, sempre querer levar mais. Porque, como eu falei e volto a dizer, não se trata do mensageiro. A mensagem é muito mais importante que o mensageiro. O mensageiro é só um canal. A mensagem é que é o importante. Tá? E se você fica retendo isso para você, de repente você tem uma baita mensagem aí dentro de você e você está com a sua boca calada, quantas pessoas estão morrendo sem ouvir a tua mensagem? Quantas pessoas você poderia estar abençoando e você não está abençoando porque você é egoísta? Você está pensando em você, porque eu tenho vergonha, porque eu sou assim, porque eu sou assado, porque eu preciso... Caraca, esquece você. Pensa no outro. Pensa no outro. É sobre abençoar o outro, não é sobre abençoar você. E vou falar ainda mais. Quando você abençoa o outro, você é abençoado. Caraca.
Caraca! Quantas vezes, pessoal, eu subia no palco, dava palestra de 1 hora e abençoava, e o pessoal aplaudia, e você via gente chorando ali a rodo. E quando você sai dali, quantas vezes, eu já comentei isso com a Gisele, eu saio da palestra, parece que eu tô com um peso nas costas, minha energia, parece que eu enchi uma laje o dia todo, de tão cansado que eu saio, porque a energia que você demanda ali. Mas, por outro lado, o quanto você sai abençoado, porque depois pipoca no meu direct, no meu Instagram. Denis, obrigado. Denis, obrigado. Você mexeu comigo, você falou comigo, eu precisava ouvir isso. Quantas e quantas vezes? Então, aquilo me abençoa. E ali é onde Deus me abençoa através das palavras das pessoas. Eu me sinto mais forte. E me dá vontade de aprender mais, de crescer mais, para poder aprender mais. Gente, agora eu estou aberto aqui para responder perguntas, tirar dúvidas. De repente surgiu algum insight. Você tem toda a liberdade para abrir o microfone e falar. Show de bola aí, Denis. Só agradecer mesmo aí, ó, o conhecimento que você compartilhou conosco. Com certeza a gente sempre aproveita, né, alguma coisa, e peguei vários insights aqui. Obrigado. Que bom, Alexandre, que bom. Meu xará. Obrigado, viu? Gratidão. Meu Instagram é Denis Alexandre. Deixa eu anotar aqui no chat. denisalexandre.oficial. Denis, a Natália está sem microfone, mas escreveu aí, ó, estou sem microfone, não tenho nem palavras para agradecer você, Gisele, e a você, Denis Alexandre. Gratidão também a todos que confiaram, né, que eu sempre chamei aí, falei, vamos embora, vamos juntos, vamos aprender, vamos aperfeiçoar, e obrigado também, Denis, por essas palavras também. E fica aberto aí, quem tiver alguma dúvida, essa é a hora. E é isso. Obrigado, Gisele. Obrigado, querido. Quero só saber, cadê meus amigos aqui de perto, de Boa Esperança? A Adriana, cadê a Adriana? Está aí, de Campos Gerais. A Lívia, a gente conversa muito no grupo, a Lívia está quietinha, eu quero saber cadê elas aí. Geralmente palestrantes falam muito, hein? Cadê as palestrantes aí? Então, nós vamos marcar uma palestra juntas aqui, no sul de Minas. Juan também aqui do sul de Minas. Denis, obrigada pela rica oportunidade aí, foi muito bom aprender. E eu queria saber se você pode enviar essa apresentação para a gente, foi tão boa. Essa apresentação, geralmente, é Terezinha, não é? Isso. Terezinha, geralmente eu passo para as mentoradas, na mentoria. Mas ela vai ficar gravada aqui para vocês depois, tá? Mas não, tá. Eu dou um jeito, eu vou mandar pela Gisele para vocês. Eu vou mandar para a Gisele. Ai, obrigada, viu? Obrigada mesmo. Ela encaminha para vocês. Quem mais quer falar? Cléria? Oi, Denis. Olá. Oi, pode falar, Cléria. Olá, Denis. Obrigada. Foi muito bom, excelente. Deus te abençoe. E deixa eu te fazer uma pergunta. Uhum. Qual a diferença, por exemplo, se eu for fazer uma palestra, eu vou usar algumas coisas, versículos, tal, né, da Bíblia, da Palavra de Deus. Uhum. A diferença entre você subir, no caso, para a palestra, que ela não seja pregação, ou é parecido, ou não, porque explana mais a parte da Bíblia quando se prega, por exemplo. Uhum. Ou a pregação, a palestra é aquele assunto, e aí você pode pegar algum versículo relacionado àquele assunto e vai falar do seu conteúdo, por exemplo, sobre perdão, não é uma pregação sobre perdão, mas é uma palestra. Até que ponto, assim, qual a diferença? Assim? Uhum. Boa pergunta, Clélia, boa pergunta. Porque tem muita gente que prega nas igrejas e a pessoa não tem uma pregação. Ela lê a Bíblia ali e pronto, começa a falar e não tem início, meio e fim, vai falando, vai puxando assuntos. Ela não é didática. Já tem outros pregadores, tá, que são didáticos. Eles têm 3 pontos, 4 pontos, tal, enfim, tem toda uma didática. Aí já é mais parecido com palestra. Já a palestra, ela é mais... Todos os dois, tanto a pregação quanto a palestra, mexe com o estado emocional da pessoa. Você trabalha o estado emocional da pessoa. Eles se parecem muito.
mas ele tem o quê? A palestra é mais estruturada. A pregação pode ser mais estruturada, aí ela vai parecer com uma palestra, e a palestra pode parecer com uma pregação quando ela não é estruturada. Mas todos trabalham com o estado emocional e espiritual da pessoa. E tem a palestra, por isso que eu falei que é importante saber para quem você está falando, o que você vai falar, qual é o seu objetivo. Porque dependendo do que você, o seu público, por exemplo, acho que é o Pedro que falou que trabalha no setor imobiliário. Você vai falar no setor imobiliário, você vai vender você reuniu pessoas na cidade que querem, por exemplo, comprar um apartamento. Ele está fazendo o lançamento de um prédio, está vendendo apartamentos. Obviamente, você não vai mudar esse estado emocional. Você vai trabalhar com emoções? Óbvio, lógico, óbvio, no pitch de venda você vai trabalhar emoção, mas, no entanto, porém, entretanto, é bem diferente de uma palestra de desenvolvimento pessoal. Tá? Entendi. Obrigada. Obrigado, querida. Acho que o Juan queria falar, não é? Oi, Denis. Sim. Pois não, Está me ouvindo? Está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo bem. Ah, tá. Não, eu queria só, para finalizar aí, dizer que eu tive vários insights, foi muito bom, entendeu? Deu para recordar muitas coisas que eu, na época até de faculdade, de apresentação no TCC, eu tive que estudar, né, para ter desenvoltura na época. E de pergunta assim, sobre o que você explanou aí, não tem quase que pergunta nenhuma, que você falou todas as minhas dúvidas aí. Eu só tenho mesmo a agradecer, entendeu? Foi um conteúdo muito bom, muito rico, e vou acompanhar você no Instagram. Gostei muito da sua linha de raciocínio para falar, né, sobre os assuntos, e é isso aí. Só tenho a agradecer. Obrigado, Juan. Valeu. Você fala de qual cidade aqui do sul de Minas? Pouso Alegre. Ah, de Pouso Alegre, sim, de Pouso Alegre. Sim. Gratidão pelas suas palavras, meu querido. Gratidão. Pessoal, então é isso. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado, né, por estarem aqui, a gente compartilhando esse momento. Foi coisa rápida, mas eu procurei dar o máximo de insights possíveis para dar alguns nortes para vocês. Depois reveja essa aula 2, 3 vezes, anotem, porque pode fazer sentido para vocês. Oi, Clélia, falar da mentoria? Você fala da minha mentoria? Sim, a minha mentoria, hoje a gente palestra, né? Eu palestro para mulheres empreendedoras. A gente tem um evento chamado Mulheres Empreendedoras. Então, a gente palestra para essas mulheres, ensina elas como ministrar palestras. Essa mentoria agora está fechada. A gente está indo para um outro evento. Inclusive, eu vou ter um evento aqui em Varginha, quem é do sul de Minas, para mulheres, né? Dia 16 de abril, aqui em Varginha. Depois, lá no Instagram, a gente vai divulgar melhor sobre esse evento. Vai ser um evento para mais de 300 mulheres. Vai ser um evento lindo também. Vai ser uma imersão, um dia todo de conteúdo. Vai ser bem bacana, tá? E lá pelo Instagram a gente vai também divulgando sobre mentorias, cursos, enfim, palestras, tá? E eu quero também estar acompanhando vocês no que eu puder aqui, e no que precisar de mim, eu estou à disposição, tá? Vamos fazer uma foto, pessoal, para a gente colocar no Instagram bem bonita. Quem tiver com a câmera fechada, tiver condições de ligar a câmera para a gente fazer a foto, uma foto bem bonita. Passar perfume, quem ainda não passou, pode passar o perfume. Isso. É uma foto bem bonita. Vamos lá. 1, 2 e... Vamos lá. Maravilha, maravilha. Obrigado mais uma vez. Gratidão. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um ótimo final de semana, né? Bom proveito na mentoria do Pablo, que eu sei que vocês vão ter o pior ano da vida de vocês e, ao mesmo tempo, o melhor ano da vida de vocês. Deus abençoe muito, viu?